situação está bem complicada do PT e principalmente de Flávio Dino. O povo foi às ruas e deu uma resposta ao Senado. Já já todos os detalhes sobre isso e também uma declaração de Janja, ela mesma, sobre Bolsonaro que vai deixar vocês chocados. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias para vocês, deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e também deixa aqui o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado pelo carinho de hoje vai para Fernando Rodrigues de Olímpia, São Paulo. Muito obrigado, Fernando, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque o vídeo de hoje promete incendiar o Brasil. E vai cair como uma bomba, sabe no colo de quem? Flávio Dino e Lula. Olhem esta notícia. Aliados do governo Lula já temem rejeição de Dino em Sabatina pela pressão popular. A indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal está gerando apreensões entre os petistas, conforme observado durante a Festa das Prerrogativas em São Paulo. Advogados ligados ao PT, preocupados com a possível rejeição de Dino, estão em contato com congressistas e já identificaram cerca de 20 votos contrários à sua indicação, temendo ainda o aumento deste número, porque o povo foi às ruas e decidiu que Dino não. Houve expressivas manifestações pelo Brasil afora, principalmente em São Paulo e Brasília, pedindo justiça, pedindo o não ingresso de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. É claro que nem sempre a vontade popular pode ser atendida nos momentos atuais, mas é fundamental que essa vontade popular se manifeste corajosa e bravamente nas ruas, corretamente, levando a visão correta do que se deseja. Não queremos no Supremo Tribunal Federal um ministro que não tem equilíbrio emocional para ocupar um cargo necessário à magistratura no Supremo Tribunal Federal. Não queremos Flávio Dino no STF. É pronto. Ninguém quer um comunista no STF, até mesmo porque Dino deixou claro, aspas, sou comunista graças a Deus. Ele disse que segue Lenin. Então, como queremos uma pessoa assim no Supremo, temos que pensar daqui a anos o que vai acontecer com aqueles que virão, com os nossos filhos, netos, o que vão ser deles. Eu temo pela vida de cada um deles e vocês pela vida dos seus, porque realmente com Dino no STF, com a caneta na mão, vai ser o fim do povo conservador. Ele vai acabar com a liberdade de expressão, que é calar o povo brasileiro, principalmente aqueles que entendem de política, porque dessa maneira eles não conseguem trazer as narrativas deles. E assim, o povo sabendo da verdade, porque aqui nas redes sociais não tem como negar. São vídeos que são resgatados, são falas que são printadas, e aí a verdade vem à tona. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, porque com Dino no STF ele vai querer calar o povo brasileiro, e assim a verdade não seja dita. Então é por isso que digo não a Dino ao STF, assim como fez o povo nas ruas. É isso. Esse foi o recado básico dado nesse final de semana. Final de semana que teve uma concorrência desleal. Flávio Dino adorou essa posse do Javier Milei na Argentina, porque ela tirou muitos parlamentares de oposição que viajaram à Argentina para a posse do Milei, desfalcaram os eventos. Mas o mais importante, o povo esteve presente nos eventos. Então, a ausência dos parlamentares não tirou nem um pouco o brilho da representação popular, da vontade de quem quer as coisas certas no Brasil. Vou repetir, o Brasil nunca precisou tanto de justiça, pacificação e reequilíbrio institucional. E é isso que a população quer. A população não aguenta mais impunidade, Verdade. Não aguenta mais injustiça, não aguenta mais, não suporta mais abuso de autoridade. E parece, para a maioria, para uma parcela expressiva da população, de que o nome de Flávio Dino representa tudo isso, representa o interesse contrário à da maioria sensata e honesta do povo brasileiro.
Realmente, né, gente? Flávio Dino no STF, de maneira nenhuma. Seria o caos, o fim do Brasil. E olha esta notícia. Declaração de Janja sobre prisão de Bolsonaro escancara plano de ministro do STF. É isso mesmo. Há semanas, o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou conhecimento de que ministros do Supremo Tribunal Federal discutem a possibilidade de sua prisão. A informação é do portal 1G. Junto a isso, Janja acaba de afirmar, aspas, se tudo der certo, o ex-presidente Jair Bolsonaro logo estará preso. Eu tô convencida, a gente gosta muito de usar esse termo, né, ter uma convicção, mas eu tô convencida que a gente precisa deixar de usar. Gente, a gente precisa deixar de usar o termo bolsonarismo. Esse cara, o inominável, tá ainda elegível, tá? E se tudo der certo, logo ele vai estar, ó. A gente precisa começar a chamar as pessoas de fascista, porque é isso que elas são. É o fascismo que mata, que nos anula, que quer nos anular. Então a gente precisa deixar esse período para trás e vamos mudar, virar essa chave e começar a usar o termo fascista e deixar esse cara lá no lugar que ele é de direito para a história, que é nada. Olhem que absurdo a fala da primeira-dama Janja sobre Bolsonaro. É ou não é uma confissão? E agora prestem atenção nisso. Tem um pouquinho mais de cueca, assim conhecido por alguns, né? José Guimarães, que teve um assessor preso com dólares na cueca e tudo. O José Guimarães disse, se tiver que fazer déficit, vamos fazer, ou a gente não ganha eleição. Quer dizer, o Lacombe, o mais curioso disso é que nunca esteve tão às claras. Tem gente aí intelectual, tem banqueiro, tem arrumadinho, tucano, fazendo cartinha, tem gente que fez o L com convicção, né? Eu voto em Lula com convicção, disse Armínio Fraga e companhia. E eles não estão vindo a público dizer assim, olha, eu participei de uma farsa, peço perdão ao povo brasileiro. Eles continuam agindo de maneira dissimulada, como se isso aí não fosse a cara do PT sem. A farsa foi descoberta. Acabou a farsa. O povo acordou. O povo perdeu medo, foi às ruas e ainda, olhem o que eles querem fazer com o Bolsonaro. Até Janja confessou. E é por isso que o Rodrigo Constantino está revelando tudo. Prestem atenção no que vai dizer o jornalista. Sempre. O que mudou para eles acharem que havia um Mandela com o próprio Armínio na economia? Com responsabilidade fiscal e respeitando a regra do jogo, e as empresas que foram privatizadas, e governança profissional e estatal. O que mudou? Não dá nem para dizer que houve estelionato eleitoral nesse sentido. O PT falou para que estava voltando a cena do crime. É para isso mesmo, é para se lambuzar com a coisa pública, para dividir o butim com os seus comparsas, para convidar para pilhagem aqueles que estavam jogados, escanteados, no governo Bolsonaro, porque era um governo sem corrupção, né? 4 anos. Tiveram que ficar criando factoides na imprensa, né? Porque não tinha escândalo. Então, está muito claro o que está acontecendo. O Brasil está dividido, não há pacificação possível com defensores de bandidagem, da bandidolatria que tomou conta do país de novo, e de patriotas que querem respeito às regras do jogo, a Constituição e o Estado servindo a população, em vez de se servir da população. A vitória do Milei na Argentina é alvissareira nesse sentido, e vamos comentar melhor. O discurso dele vai exatamente nesse ponto. E como é que está reagindo a nossa imprensa brasileira? Chamando o cara de nazista, um defensor de Israel e do Estado mínimo, que já chegou cortando metade dos ministérios. Será que eles não sabem que o nazismo, nacional-socialismo, era uma estatolatria enorme? Vocês viram, né? Eles estão atacando o Milei, mas por quê? Porque Bolsonaro foi na sua posse, enquanto Lula não pôde nem ir. Nem foi convidado, na verdade, né? E ainda, já pensou a primeira-dama Janja lá? Ia passar só vergonha. E chamando nós, o povo conservador, de fascista? É um absurdo. Infelizmente, estamos passando isso no Brasil. E falando em fascista, olhem essa notícia. A preocupação da Marinha do Brasil com a possível invasão da Guiana pela Venezuela. Comandante da força diz que militares monitoram a situação.
O comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, informou nesta segunda-feira, dia 11, que a força monitora o clima tenso entre a Venezuela e a Guiana. Olsen disse que uma das preocupações da força é a interferência de potências estrangeiras no possível conflito. Aspas, o que preocupa a Marinha é o eventual conflito entre a Venezuela e a Guiana e a participação de potências extraterritoriais, fecham aspas, afirmou Olsen durante o almoço com jornalistas em Brasília. O comandante da Marinha observou que, nesse cenário, o Brasil teria de se preparar ainda para uma nova crise de refugiados. Aspas, teremos, no mínimo, outra operação acolhida, fecham aspas, observou o militar. Gente, a situação está complicada. Até mesmo porque Lula, amigo de Maduro, né? Então fica bem complicado para o Brasil. E agora, olha esta notícia. O urgente curto-circuito provoca incêndio, mata 10 e deixa vários feridos em acampamento do MST. Na noite de sábado, dia 9, por volta das 20h30, o incêndio abalou a localidade de Palmares II, na zona rural de Paruapebas, no sudeste do Pará. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.